Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach e eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fica à vontade para acessar todo o meu material por lá. Bom, hoje, a pedido de uma leitora, na verdade, a pedido de muitos leitores, mas uma leitora escreveu isso bem específico. Ela pediu para que eu falasse sobre medo de doenças, medo de atrair doenças, medo de não se curar das doenças, né? Então, antes da gente falar desses medos, vamos tentar entender um pouquinho mais o que são doenças, né? Na verdade, doença, ela pode ser emocional, ela pode ser energética, ela pode ser espiritual, ela pode ser física. Mas a causa das doenças geralmente é a mesma, é a mesma raiz para todas as coisas. Se a gente tem uma doença física, por exemplo, estou com dor de cabeça, da onde nasceu essa dor de cabeça, né? Na maioria das vezes, essas doenças são causadas por desequilíbrios emocionais. Tanto desequilíbrios emocionais momentâneos, né? Aquele que, ai meu Deus do céu, fiquei pensando muito, estudei demais, fiquei com dor de cabeça. Ou então, desequilíbrios emocionais que a gente carrega por muitos anos e a gente ignora o cuidado, né, a atenção a esse desequilíbrio e chega uma hora que o nosso corpo físico se manifesta, né? Ele precisa, já que a gente não escuta o emocional, o corpo físico a gente escuta. Então, nós terapeutas holísticos, né, eu trabalho com florais de Bach, mas toda a linha de terapia holística, ela faz essa ligação de todos os corpos. A gente, né, vem aqui principalmente no Ocidente, né, aqui nas Américas, a gente trabalha muito com a somatização num nível de estou doente, só vou olhar para o meu corpo quando eu estiver doente e só para o corpo físico. A gente esquece que uma coisa está completamente ligada com a outra, né? Não estamos falando aqui de religião, estamos falando aqui de alma, né? Do nosso espírito, do nosso corpo energético, né? Essa coisa de, ai, Adriana, mas eu não sei se eu acredito nessa coisa de energia. Bom, se você acende o interruptor da sua paredinha e acende a luz, como a minha está acesa aqui, o fato não é acreditar ou não em energia, o fato é que ela existe. E todas essas leis da somatização, por exemplo, a gente acreditando ou não, ela existe. Sabe aquela vez que alguém falou uma coisa pra você que te deixou com muita raiva, que você ficou pé da vida e queria matar a pessoa, mas engoliu aquilo porque você não podia matar a pessoa, né? Por motivos óbvios. Algumas pessoas somatizam a raiva no estômago, né? Você sente o estômago doendo, você se sente enjoado, ou então, ai, que raiva, eu não posso me estressar, não posso, aliás, não posso me expressar, e aí você engole o sapo, e aí você fica com dor de garganta, ou você já começa, se você tem probabilidade, assim, se você tem mais tendência a ser uma pessoa mais alérgica, você vai empipocar a pele toda, vai sentir rinite, sinusite, a cabeça já começa a ficar cheia. O que foi isso? Foi uma somatização imediata, uma emoção que não foi bem interpretada ou não foi expressada como deveria. Ela criou uma doença, ela gerou um mal-estar físico. E como que a gente faz? Ah, Adriana, eu vou sair por aí então matando todo mundo porque eu não posso somatizar? Não, meus queridos, a gente precisa aprender a se conhecer, aprender a identificar os nossos instintos e aprender a reagir de uma maneira benéfica para você e benéfica para os outros. Como que a gente faz isso? Obviamente, o primeiro passo é através do autoconhecimento, né, gente? Primeiramente, entender que toda ação vai ter uma reação. Então, se você não está sabendo se conhecer direitinho e não está conseguindo botar isso para fora, vai dar problema sim. Então a gente precisa se conhecer direitinho. Entender que os nossos corpos estão completamente ligados. Não dá para separar o corpo físico do corpo emocional. Se a doença já está instalada no físico, obviamente você vai procurar um médico, né? Sei lá, tô com uma dor de garganta insuportável que não passa, já tentei tomar própolis, já tentei mastigar gengibre, já tentei, sei lá, tomar mel com limão, nada funcionou. Obviamente você vai no médico, né? Você não vai ficar lá. Você pode fazer milhões de curas, né? O Theta Healing é uma cura incrível para curas físicas e emocionais. Vou deixar aqui também o contato da Gabi Schizzato, vou deixar tudo explicadinho para vocês sobre o que é Theta Healing, que é uma cura incrível, é uma terapia incrível para trabalhar as curas físicas, mas enfim, a gente tem muitos e muitos meios holísticos e meios terapêuticos para isso.
Mas se já está num nível insuportável, vamos lá, vamos acelerar a cura, vamos, né, juntar as coisas, vamos juntar o físico com o emocional. O que eu tô falando que a gente não pode separar é ignorar o seu corpo emocional e dizer que não, todas as doenças elas são absurdamente físicas, não tem nenhuma ligação com o emocional. A gente sabe que não pode ignorar isso, né? Então, se a garganta já tá fechada, vai pro pronto-socorro, corre pro médico, toma um antibiótico que ele vai te ajudar a eliminar essa bactéria, a fazer o seu corpo físico se regenerar rapidinho, mas não ignore a causa disso. O que que deu essa dor de garganta? Será que foi uma vida inteira engolindo sapos, uma vida inteira com medo de dizer não e acabou fazendo a sua garganta ficar tão sensível que qualquer coisinha que acontece, ela virou seu órgão de choque e aí você sente dor de garganta? Ou então, uma pessoa que não tem problema em dizer não, que consegue impor as suas vontades e tá tudo certo, mas que um dia específico que aconteceu uma coisa, uma situação, e você não conseguiu expressar aquilo que você queria, ou não conseguiu do jeito que você gostaria, já foi lá e fechou a garganta. Opa! Foi uma somatização imediata. Então, as somatizações elas podem ser em todos esses níveis, tanto somatizações a longo prazo, que você ignorou aquela emoção por muito tempo, ou que você teve um hábito negativo, um hábito autodestrutivo durante muito tempo, e chegou uma hora que o seu órgão de choque pediu socorro. O câncer é um exemplo de somatização a longo prazo. Tem muita gente que fala, o câncer é quando a gente junta muita mágoa durante muito tempo. Pode ser e pode não ser, gente. Cada um de nós somatiza de uma maneira única. Então, sim, pode ser que você guardou mágoa durante muito tempo e criou um câncer por conta disso. O que eu faço, Adriana? O que eu faço? Vai no médico, vai fazer o tratamento que você julgar necessário, que a sua intuição disser para você que é o melhor, mas sempre, sempre, sempre procure uma ajuda médica, obviamente. Mas vai procurar a causa daquilo, vai trabalhar com psicólogo, com terapeuta floral, com terapeuta teta healer, vai procurar uma ajuda, porque aquele câncer ou qualquer doença que seja, gente, se ela se instalou num estágio grave ou se ela se instalou de uma maneira leve, é porque você está ignorando alguma mensagem emocional do seu corpo. Não faça isso. Então, ok, a vida inteira eu fiquei engolindo sapo, criei um câncer na garganta, ou então a vida inteira eu fiquei juntando mágoa, criei um câncer no estômago, sei lá, gente. Vá buscar uma ajuda terapêutica de um profissional que te oriente a descobrir a raiz desse problema ou o comportamento repetitivo que você vem tendo que fez com que o seu corpo tivesse que ficar doente para te mostrar algo que você estava ignorando. O seu corpo não está criando uma doença para te punir. O seu corpo está criando uma doença para chamar a sua atenção. Por que as criancinhas choram? Porque elas precisam de atenção. Se um bebê não chora de fome, como que você vai saber que ele está com fome? Se um bebezinho não chora porque ele tá com alguma dor ou porque ele tá com a fraldinha suja, como que você vai saber? Claro que a gente vai checar sempre, né, o que o bebezinho tá precisando, mas ele não chora por frescura, ele chora por uma necessidade. A gente também é assim. Se o nosso corpo tá doendo, se tem alguma parte do seu corpo tensa, dolorida, tem algo, tem uma necessidade por trás daquilo. Por que a gente sente fome? Por que a gente sente sede? Porque a gente tem a necessidade do líquido, do alimento, para fazer a nossa máquina continuar funcionando. Essas são as provas, meus queridos e minhas queridas, que o emocional está completamente ligado ao físico. A gente tem mania de separar as duas coisas, mas a gente não pode separar as duas coisas. A gente pode trabalhar com ferramentas diversas, com médico alopático, com terapeuta floral, associado, sei lá, um homeopata, ou vai fazer uma atividade física para trabalhar o seu corpo físico, vai se alimentar direito. A gente pode juntar várias técnicas diferentes, mas o corpo é um só. O corpo espiritual, físico, energético, emocional, todos esses corpos, eles fazem parte de uma mesma pessoa, que é você. E outra coisa que eu percebi na minha leitora também, vários outros, é o medo da doença, né? Ai, Adriana, eu tenho medo de estar fazendo alguma coisa errada, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Gente, vamos tentar entender um pouquinho mais o medo, né? O medo ele existe e a gente não pode querer eliminar o medo da nossa vida completamente para a partir daí poder viver uma vida tranquila. Você tem medo da doença? Por que você está com esse medo? O que isso representa para você? Você está com medo de não dar conta?
Você está com medo de não ser o único responsável pela sua vida? Você está com medo porque tem um monte de gente doente na sua família e você acha que você está suscetível a isso? Da onde vem esse medo? Tenta entender. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. A gente tem mania de correr dos medos, né? Ah, eu tô com medo, vou pensar em outra coisa. Não faça isso. O medo, assim como uma emoção negativa aparece para te mostrar que tem alguma coisa errada, assim como uma dor de cabeça, um resfriado, uma crise de rinite, ela aparece para te mostrar que você está tendo algum comportamento negativo, que você está fazendo alguma coisinha errada com você mesmo. O medo tem a mesma função. Por que eu estou com esse medo? Eu não estou tendo controle da minha vida? Eu estou delegando essa responsabilidade de cuidar de mim a outra pessoa? Ou eu estou querendo cuidar de todo mundo e não estou dando conta porque eu realmente não tenho que dar conta disso, é o outro que tem que dar conta? Tenta entender os seus medos. Se você não conseguir fazer isso sozinho, obviamente busque a ajuda de um profissional que possa te ajudar e te orientar a olhar para esse medo e tentar interpretar direitinho o que ele está mostrando para você. Mas medo de doença, medo de não ter cura, medo de não saber lidar com isso, a gente não precisa ter esses medos. O mundo sempre oferece para gente todas as as ferramentas que a gente precisa para lidar com isso. Por exemplo, se você está com uma dor de garganta, você sabe que você vai no médico, o médico vai te dar um remédio e você vai curar aquilo. Então você não precisa ter medo da doença, medo de atrair, porque eu tenho um padrão, sei lá, porque eu tenho uma família que teve doenças cardíacas, então eu estou destinado a morrer de doença cardíaca. Não necessariamente, você pode até ter isso no seu DNA, né? Mas não significa que você vai ter essa doença. Por que você está com esse medo? O que está por trás desse medo? Isso é que precisa ser investigado. Isso é que precisa ser tratado com atenção. Nunca fuja de um medo. Nunca fuja de um padrão negativo. Nunca fuja de um pensamento persistente. Ele está lá por algum motivo. Se você fugir, você não vai curar o problema. Se você fugir, você vai. Aí sim é que você vai ser negligente e que você não vai saber lidar com aquela situação. Então, olha para aquilo. Você não é vítima dos seus pensamentos, você não é vítima dos seus medos. Não se preocupem que aqui nesse planeta a gente não materializa as coisas imediatamente, né? Isso é ótimo, porque se a gente vive nessa dualidade, é perigoso, né? Se a gente mentalizasse, ai meu Deus, eu tô com câncer, ai meu Deus, já estou com câncer nesse momento. Não, gente, não acontece assim. Fiquem tranquilos. O tempo inteiro a gente tem ferramentas para auxiliar a gente. Quantas e quantas vezes você não estava, ai, tô precisando de um conselho, e aí o que você fez? Você ligou para sua amiga, e a sua amiga te deu um conselho exato daquilo que você precisava. Ou então, ai meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço? Vou fazer uma oração. E aí você faz uma oração, se conecta com Deus, imediatamente você sente um bem-estar. É outra ferramenta. Ah, eu estou precisando aprender tal coisa. E aí você compra um livro sobre aquele assunto, lê, estuda, e aí você aprendeu aquela coisa que você estava precisando da informação. Então, meus queridos e minhas queridas, nós não estamos aqui sozinhos. O tempo inteiro a gente atrai as ferramentas que a gente precisa para ter a solução para aquilo. Por que você está aqui agora assistindo esse vídeo, né? Porque provavelmente você precisa plantar uma sementinha no seu coração com alguma informação, com algum tipo de energia que eu estou oferecendo para você, e isso vai te guiar para achar a solução daquilo que você precisa. Então, meus queridos, falando de doença, que seja emocional, que seja física, que seja espiritual, que seja energética, não tem problema. Tudo na nossa vida acontece para o nosso bem maior. Quantas pessoas, né, depois de uma doença grave ou depois de um acidente, se transformaram em pessoas muito mais conectadas? Eu não gosto de falar pessoa melhor porque nós somos perfeitos em essência. A gente não precisa melhorar, a gente precisa se conectar com a nossa essência perfeita. É só isso que a gente precisa fazer. Então, não existe mal incurável, existem apenas situações, experiências que a gente escolhe como que a gente vivencia. Eu posso ficar com dor de cabeça durante uma semana e tentar entender o que está por trás disso. Eu posso tomar um analgésico, me sentir melhor e, sem dor, tentar entender o que está acontecendo com o meu corpo que eu estou tendo tanta dor de cabeça. Então é isso, meus queridos, não tenham medo dos pensamentos, não tenham medo do medo, não tenham medo de doenças. Tudo nesse mundo tem solução, desde que a gente olhe para a solução, desde que a gente procure a solução e não fique lá
como vítima ou então correndo desesperado de medo dos pensamentos negativos, dos padrões negativos. A gente não tem que ter medo dessas coisas, a gente tem que respirar fundo e entender que se a gente é a pessoa mais importante do mundo, a gente precisa ser responsável por nós mesmos e a gente tem um monte de ajuda à nossa volta, desde que a gente peça por essa ajuda, né? Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de um outro tema, por favor, me escreva no contato @hojeeumesinto.com. Se esse tema foi interessante, faz um joinha aqui, por favor, coloca seu comentário aqui embaixo, eu vou receber com todo amor e carinho os comentários que vocês me fazem, que sejam os comentários carinhosos ou que sejam as críticas. Gente, é exatamente isso que faz o meu trabalho, né? Continuar aqui melhorando e trabalhando, eu faço isso por vocês e para vocês, né? Se eu não tenho a opinião de vocês, eu não faço a menor ideia de como que tá o meu trabalho. Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, para quem quiser saber um pouco mais sobre os florais de Bach, como que é o tratamento, né? Tá lá no meu site, tudo bem explicadinho, www.hojeeumesinto.com. E é isso, fico esperando as novidades de vocês. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, a luz e a energia que vocês me enviam. Um beijo enorme e até a próxima!